Olá, está começando neste momento o seu Fé para Hoje, segunda-feira, 10h30 da noite. Nós temos esse encontro marcado para juntos caminharmos pela história do mundo, seguindo a palavra de Deus que nos diz como as coisas de fato são e mais ainda, como elas deveriam ser. Nós estamos encontrando saber na história de Sansão, esse personagem tão controverso, um herói que é anti-herói, que coleciona equívocos, mas é detentor de uma força sobrenatural. Essa história, a história de Sansão, ela em uma ou outra escala é a nossa história. Temos poder, temos força, temos desejos e algo deve ser a coisa mais importante para que a gente sobreviva e faça com que o propósito de Deus para que as pessoas vivam de maneira real, completa, inteira e eterna aconteça também. E a gente tem muito a ver com isso. Agora, na história de Sansão, a gente vai ver que ele tinha uma tentação específica, que também é nossa. Sim, ele é tentado pelos seus desejos. Vamos aprender com ele, vamos saber qual é a diferença que de fato faz nos ser superiores ao restante dos animais. Vamos saber com Deus como que a gente pode alcançar o destino final sem criar um rastro de destruição. É tudo isso aqui nesse programa Fé para Hoje, que está só começando. Estudar a Bíblia não precisa ser chato, ainda mais para pessoas que estão numa idade que precisam aprender o gosto de estudar a Bíblia. Você já teve essa preocupação? Eu, como pai, já tive, de transformar esse momento de estudar a Bíblia em algo gostoso, fluido, onde as crianças desejem de fato fazer isso e aprendam Deus como Ele é. E Deus é legal, Deus não é chato. E muitas vezes a gente dá uma truncada em Deus e Deus fica algo para as crianças que é quase que uma obrigação ou um mal necessário. E não é assim. Deus é maravilhoso, Ele é alegre, Deus é divertido e apresenta a Bíblia em tons também que geram alegria. Afinal de contas, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de graça. E graça não é o que faz chorar, graça é o que faz rir. Pensando nisso tudo, olha, eu tenho uma coisa boa para te dizer. Olha o que está aqui na minha mão. Revista Esperança Novo Tempo chegando, descobrindo tesouros com o professor Rodrigo Silva, e é um material para que as crianças conheçam a verdade de Deus dessa maneira profunda, mas para elas, de maneira compreensível e alegre também. Tem até uma frase aqui que é para você lembrar do que se trata. Olha só, um jeito criativo de estudar a Bíblia com as crianças, que é a superação de mais um desafio. Estudar para eles não vai dar. Estudar com eles é a fórmula do sucesso. Esse material, essa revista Novo Tempo, como todas as outras, chega até você sem nenhum custo, faz parte da programação da Novo Tempo. E como você faz? Simples. Você usa o WhatsApp? Manda uma mensagem para a gente no 12 98244 4449, repetindo, 12 98244 4449. Se você preferir ligar, você pode ligar também. Ou se quiser entrar no site da Escola Bíblica do Novo Tempo, é uma boa opção. Estou aqui indicando essa, 12 98244 4449. Peça a revista, ela chegará sem custo para você, nem o envio. Chega até a sua casa e você vai ter um bom material para desenvolver o caráter e o conhecimento bíblico daquelas crianças, desses tão preciosos que estão sobre a sua área de influência. Não é algo para se jogar fora, não. É algo de tremendo valor. Se você não tem essa revista ainda, peça que ela chegará até você. Quando encontramos Sansão pela primeira vez, lá no início de Juízes 14, a gente vê um jovem, bem jovem, 20 anos talvez, caminhando pela rua da cidade filisteia de Tímna. Tímna ficava a mais ou menos 10 quilômetros só da casa de Zorá, que era a casa de Sansão. E nessa idade, o que a gente gostaria de ver? A gente gostaria de imaginar que ele já estava assim, organizando a liderança, organizando seus batalhões, ele estava assumindo seu papel de fato como líder do povo de Deus. E a gente olha e pensa assim, talvez ele estivesse lá para traçar estratégias, reunir informações sobre os filisteus, preparar um levante e definitivamente libertar Israel. Ai, como seria maravilhoso se fosse exatamente isso que a gente tivesse visto. Mas a Bíblia deixa claro
que não era nada disso. Sansão não estava em missão estratégica, ele estava simplesmente passeando e de olho nas moças da cidade. E é fácil imaginar a cena. Ele andando pelas ruas, está imaginando comigo? Olhando para cá, sorrindo para lá, dando aquela piscadinha onde ele passava. E então, de repente, alguém chamou mais a sua atenção do que todas as outras. E o texto não fala qual era o nome dela, não fala como que era a vida dela, mas só fala que Sansão gamou, se apaixonou, gostou da aparência dela e decidiu, note, não só que gostava dela, mas que ele precisava dela. E isso custe o que custar. E assim começa uma das batalhas mais intensas da vida de Sansão, a luta contra a sensualização. E sejamos sinceros, essa não é uma luta exclusiva de Sansão. Homem com poder, homens com influência, em praticamente todas as culturas, em todas as épocas, enfrentam a mesma tentação. E a história está cheia de exemplos. Muitas vezes o que atrai não é a beleza física, que para nós isso não é dom de todo mundo, mas a força, o prestígio e a autoridade. E é por isso que às vezes vemos uma jovem muito bonita, como nos contos daqueles que vêm desde o Renascimento, com alguém mais velho. E até hoje, quando a gente olha alguém, uma mulher muito bonita, como um homem aparentemente acabado ou sem grandes atrativos físicos, a gente vai sim pensar, confesso, você pensa, o que essa mina viu nesse cara, não é assim? Pois é, mas até pesquisa confirma isso. E muitas, de que poder e influência exerce fascínio. E ainda mais, muito mais que a aparência, a formação acadêmica, caráter, perdem para poder. Até nos contos de fadas a gente vê isso. Lembra das irmãs da Cinderela? Tentando a todo custo enfiar o pé em um sapatinho de cristal minúsculo só para entrar para a realeza? A gente está falando de sobrevivência. Isso não é exclusivo para mulheres, não é exclusivo para homens, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, não pense que só homens fortes enfrentam essa batalha. Os mais fracos também caem nesse mesmo terreno. Mas no caso de Sansão, existe uma espécie de síndrome. Ele foi preparado por Deus para ser um libertador, alguém com força e missão especial. Mas ele estava imerso numa cultura permissiva, acostumado a satisfazer seus desejos, e ele ainda se considerava o melhor de todos. Ele era aquilo que já foi chamado de o partidão pelas mulheres ao redor dele. Essa mistura era a receita perfeita para um grande problema que ele vai ter que enfrentar. Mas aqui vem a questão. O que realmente significa essa batalha contra a sensualização? Jesus foi direto quando ele falou assim: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela, no coração. Mateus 5:28. Esse texto é um grande desafio, porque ele levanta dúvidas em muitas pessoas. E essa dúvida nem é sempre cognitiva. Um homem lê e pensa, será que isso se aplica a mim? Eu vi aquela colega de trabalho, aquela moça do shopping, e por alguns instantes eu fiquei observando, mas isso para mim já é pecado? Será que eu já preciso me arrepender? Será que eu sou um adúltero no coração? O problema é que não existe uma definição do povo, do mundo, uma definição popular que satisfaça a todos. Nós sabemos que envolve o desejo e sabemos que desejo mexe com a mente e também sabemos que isso pode ser destrutivo. Mas a fronteira entre o desejo saudável e uma sensualização doentia, para quem está envolvido numa cultura como a nossa, nem sempre, aliás, quase nunca, é clara. E é por isso que tanta gente se sente tão perdida num assunto tão importante. Talvez nunca tenhamos uma definição exata vinda da parte das culturas que deixe todo mundo satisfeito, mas uma coisa é certa, nós conseguimos entender a natureza desse problema quando olhamos para a vida de quem foi arrastado por ele. E nesse ponto, Sansão se torna um exemplo claríssimo. Basta observar o comportamento dele. A sensualização conduz uma pessoa a cometer dois grandes erros que podem arruinar sua vida. E é sobre esses erros e ainda como eles se repetem nos dias de hoje que precisamos refletir com um pouco mais de atenção.
Certa vez eu vi uma história de um grande playboy, sabe? Esses que aparecem sempre cercado de objetos e contextos específicos. E a história diz que ele saiu para jantar com uma moça muito bonita, mas também ela era correta e ela era firme nos valores dela. Bem no meio da conversa, ela percebeu que os olhos dele não paravam e ficavam focados sempre em outras mulheres. Então ela resolveu ser direta e falou para ele assim: me diga a verdade, as mulheres estão sempre correndo pela sua cabeça? E ele, com um sorriso malicioso, respondeu: aham, ela sabe que não pode andar. Veja, meu amigo, esse tipo de resposta revela o que acontece quando o desejo perde o controle. Não dá para imaginar exatamente o que passava pela cabeça de Sansão quando ele andava pelas ruas de Tímna, de olho nas jovens filisteias. Mas dá para afirmar com certeza que ele não estava recitando os 10 mandamentos. Não estava andando por ali, está imaginando Sansão andando pelas ruas de uma cidade filisteia, cantarolando, assoviando uns hinos de louvor? Quando seus pais tentaram conversar sobre as consequências espirituais dele se envolver com uma moça pagã, Sansão cortou o assunto de forma imediata, ele não quis nem saber. Em outras palavras, ele disse assim: pouco me importa quem a menina adora ou de onde ela vem. O que me agrada é o que me agrada, isso é certo. O desejo para ele se bastava. Você percebe a seriedade disso? Não houve um mínimo de consideração sobre os efeitos espirituais da decisão. Nenhuma reflexão sobre o que Deus pensava a respeito. Apenas impulso e nada mais. E é aqui que mora o perigo. Você, sempre que pensa ou sente aquela pontada de desejo por algo, alguém que não lhe pertence e que não honra a Deus, deve sempre lembrar uma verdade que Sansão esqueceu. A diferença essencial entre um ser humano e um animal está na capacidade de raciocinar e decidir com base em valores e não apenas em instintos. Guarde duas palavrinhas na mente: razão e instinto. O ser humano foi criado para pensar prós e contras, pensar nos resultados e até nas consequências antes de agir. Já um animal, ele age pela vontade, ele age instintivamente, é biológico e universal a espécie. Não reflete, não pondera, apenas segue aquilo que os seus próprios desejos humanos fazem, por impulso. Quando você deixa de lado a razão e se entrega totalmente às vontades do corpo, acaba se nivelando a um cachorro que só late por causa de um cio ou um gato cujo único objetivo é se reproduzir, se alimentar, se manter inteiro para amanhã. E talvez você esteja pensando aí na sua casa: mas espera um pouco. Sexo não é algo primitivo de verdade? Não é algo do corpo? Não é um impulso? No fundo, todos nós não viramos bicho quando a gente pensa nisso? Eu até entendo essa dúvida, porque a cultura em que a gente vive tem feito de tudo para colocar isso no mesmo nível, natural, mas o que está dizendo ser natural, na verdade, é animalesco. E isso é completamente contrário à vontade de Deus. É tão real isso, a gente está tão imerso nessa cultura, que se a gente começar a zapear nas TVs aí mundo afora, você vai se deparar, inevitavelmente, com esses montes de programas de entretenimento que fingem ser sérios. E o que a gente vê uma vez ou outra, ou muitas vezes, é uma certa liberdade que, com um pouquinho de raciocínio, a gente compreende que é uma loucura. Uma perda absoluta de sentido em nome de uma liberdade individual. Alguém que imagina estar pensando fora da caixa, quando na verdade nem pensando está. E mais ainda, não é fora da caixa, é dentro de uma jaula, a jaula das suas próprias paixões. Sabe o que é mais triste? É que muita gente acha normal e acha até divertido isso. Mas isso é só um reflexo de como a nossa cultura tem reduzido a sexualidade humana a algo instintivo, como se fôssemos apenas criaturas movidas por hormônios. Mas a verdade é bem outra, bem outra. O sexo humano foi planejado por Deus para ser radicalmente diferente de um ato sexual animal. Ó, pode parecer assustador para alguns, mas pense comigo. Primeiro, o ser humano é a única criatura do planeta projetada para o encontro sexual face a face. Quase todas as áreas do prazer no corpo humano estão na parte frontal. Já parou para pensar nisso? Isso cria uma possibilidade de experiência completa que envolve todo o corpo. Estar frente a frente com alguém envolve mãos, braços e uma posição perfeita para carinho, para abraço e para ternura. E mais importante ainda, permite que marido e esposa se olhem nos olhos, conversem, sussurrem um ouvido ao outro, falem. Isso é intimidade. Isso não tem nada a ver com instinto. Segundo, a mulher é a única fêmea da criação capaz de sentir prazer igual ao do seu parceiro.
Não, isso não existe no mundo animal. Isto mostra que o plano de Deus nunca foi de reduzir o sexo a um ato mecânico ou a apenas procriação. É óbvio, não se separa de produzir vida, mas a gente está falando de fazer parte e fazer do sexo um espaço de alegria mútua, de vínculo, de cumplicidade. O prazer recíproco fortalece e é prática fundamental de um relacionamento. Tem mais. Terceiro, apenas os seres humanos são capazes de compreender e cultivar isso que chamamos de romance. Sim, que é uma atividade altamente cognitiva. Animais têm rituais de acasalamento, a gente pode perceber isso até em passarinho. Mas nós, e somente nós, desfrutamos e podemos pensar num jantar à luz de velas, numa caminhada, pensar no luar, viajar com a cabeça, pensar em numa carta escrita à mão, uma música, um beijo demorado. Tudo isso traz o quê? Significado racional. Isso não é acaso, isso é propósito, e esse propósito vem da mente de Deus. Tudo isso deixa uma mensagem clara. Deus quis que a intimidade sexual fosse mais do que uma descarga de desejo físico. Ele quis que fosse uma expressão de amor, uma forma de unir duas pessoas em todos os níveis, corpo, mente e espírito. É justamente essa dimensão espiritual que o desejo desordenado faz a gente esquecer. Você que está me ouvindo, preste atenção. Não se contente com a caricatura que o mundo oferece para você. Você foi criado à imagem de Deus com uma dignidade que nenhum animal tem. Lembra do Salmo 8? Já ouviu falar dele? O Salmo 8 diz que o ser humano foi feito, abre aspas, um pouco menor do que Deus. Isso significa que sua vida, inclusive sua vida sexual, tem um valor muito mais elevado do que os rituais vazios e repetitivos do reino animal. Por isso, quando você ouve uma verdade divina como essa, ela soa para você e deve soar como um convite. E é um convite claro. Viva a sua sexualidade de forma digna, pura, elevada, plena e alegre, como alguém que foi criado para conhecer a intimidade em todas as dimensões, inclusive espiritual. Você já pediu sua revista? Pediu material para o seu filho? Pois é, lembre-se disso. Eu vou continuar o nosso assunto, mas só para te lembrar, viu? 12 98244 4449. Pode mandar a mensagem pelo WhatsApp e você não perde o programa. Voltando aqui. Olha, até agora a gente viu como Sansão se deixou dominar por aquilo que eu chamei de sedução desgovernada. E esse impulso cego que o fez atravessar limites, ignorar a voz de Deus, a gente vê também como na nossa própria cultura, com a animalização do sexo, com a superficialidade das relações, elas têm feito com que muitos tenham sido empurrados, não estou falando de gerações inteiras, para o mesmo abismo, para o mesmo buraco. Mas eu quero lembrar, não precisamos terminar como Sansão. Deus nos chama para uma vida de liberdade. E essa liberdade não é apenas se livrar de um comportamento, mas abraçar uma nova forma de viver. A Bíblia, em muitos dos seus escritos, nos ajuda a enxergar que os grandes pecados que nos escravizam, orgulho, poder, dinheiro ou o que nós estamos tratando aqui, sexo, sempre começam com uma distorção daquilo que Deus criou bom. A solução, obviamente, então, não é simplesmente lutar contra o desejo, mas reordenar esse desejo na direção de Cristo. E é por isso que eu quero agora construir com você, a partir do Evangelho, um plano de ação prático em 4 passos. Ele não é só um conjunto de regrinhas para ganhar um score, uma medalha de bom cristão, mas um caminho de transformação do coração. Porque, como a gente pode afirmar, o Evangelho não é apenas um ABC da vida cristã, mas é o A a Z da vida cristã. E tudo começa e termina em Cristo. Bora juntos? Primeiro passo, você deve reconhecer que ídolo que está no trono. Sim. Sabe qual foi o primeiro erro de Sansão? Não foi simplesmente olhar para uma mulher que era proibida a ele, mas ele permitiu que o desejo se tornasse um ídolo no seu coração. E o que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus como fonte última de segurança, identidade e, anote bem o que eu vou falar, de alegria. No caso de Sansão, o ídolo tinha uma forma de beleza filisteia.
No nosso caso, pode ser pornografia, pode ser sensualidade sem freio, ou pode ser essa busca desesperada por validação do corpo, ou essa obsessão que a gente vê por toda parte em relacionamentos que tendem a anestesiar a solidão. É aqui que essa verdade dura, mas libertadora aparece. Enquanto você não reconhecer o seu ídolo, não vamos conseguir vencer esse ídolo. Muitos ficam anos tentando apenas diminuir o consumo, controlar o impulso, mas é como podar galhos de uma árvore cujas raízes continuam crescendo. A escravidão pela sensualização é um sintoma de algo muito mais profundo, sempre é. A tentativa de preencher um vazio com um prazer imediato. Então, o primeiro passo é dar nome ao ídolo. Pergunte para si mesmo, faça uma pergunta para você agora. O que eu acredito que essa prática, essa fantasia ou essa relação vai me dar que eu não confio que Deus possa me dar? Talvez a resposta seja assim: eu busco sentir que sou amado, eu quero fugir da dor, eu quero provar que eu sou desejável. E mesmo que você não elabore nessas palavras, pergunte se não é exatamente isso que está acontecendo. Quando você identifica isso, percebe que o problema não é só físico. O problema está na sua relação com Deus e o papel que Ele não está, mas deveria estar ocupando na sua vida. E aqui está a boa notícia. O Evangelho tem poder para destronar ídolos. Cristo não veio apenas para perdoar pecados, mas para tomar de volta o lugar que é dele no trono do coração. Vamos para o segundo passo? Passo 2. Substitua mentira pelo Evangelho. Isso mesmo. Sansão acreditou na mentira de que a beleza era suficiente para definir uma vida. Ele disse, ela me agrada, e é isso que importa, é isso que estava no coração dele. Isso é exatamente o tipo de auto-engano que a Bíblia sempre aponta, ela deflagra isso para a gente. Todo pecado se baseia em uma mentira sobre Deus, todo. No caso da sensualização, da libertinagem, a mentira é essa aqui, ó. O prazer sexual é a fonte suprema de felicidade. Se eu não tiver isso do meu jeito, eu jamais serei feliz. Mas a verdade do Evangelho é outra. A fonte suprema de felicidade qual é? É estar em comunhão com Deus, ser amado por Ele e viver dentro dos seus bons propósitos. Algumas pessoas podem me ouvir aqui e falar assim, mas não, eu amo a Deus. Não. Muitas pessoas discordam disso porque nunca se entregaram para experimentar a alegria verdadeira e o prazer verdadeiro em Deus. Quando essa verdade entra no coração, a mentira perde força. E aqui também entra uma prática fundamental: construção de uma mentalidade bíblica centrada no Evangelho. Não basta ficar decorando versículos como se eles fossem mantras de autocontrole. É preciso deixar que a palavra revele a beleza de Cristo de modo tão profundo que ela se torne mais atraente do que um substituto barato. Por exemplo, eu vou citar mais uma vez uma história que você vai ouvir aqui como exemplo várias vezes. Aqui está lá em João 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana que tinha uma vida quebrada de relacionamentos. Ela buscava em homens o que só Cristo poderia dar. E Jesus diz, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Esse é o Evangelho. Ele só mata a sede, ele entra e só ele mata a sede. Meditar nessa verdade, até que ela se torne viva no coração, é como arrancar a mentira pela raiz. E aqui está o convite. Toda vez que você sentir o impulso da tentação, pare e substitua a mentira que está sussurrando na sua mente pela promessa do Evangelho. Não diga apenas, eu não posso. Diga, eu já tenho em Cristo tudo o que procuro nesse prazer passageiro. Passo 3. Traga a luta para a luz. Sansão vivia no segredo. Seus encontros proibidos eram escondidos dos pais, dos amigos e do seu povo, da sua comunidade de fé. Escute as palavras da sabedoria. O pecado cresce no escuro. Enquanto você mantiver sua luta escondida, ela terá poder sobre você. E é por isso que esse terceiro passo é trazer a luta para a luz. Ou seja, esclareça. Primeiro diante de Deus em oração honesta, sem máscaras, e depois diante de pessoas que você confia e que caminham na mesma direção que você. Isso pode significar abrir o coração para um amigo, uma pessoa madura, uma pessoa que conhece mais profundamente e já tem a verdade bíblica circulando na sua vida. Isso pode participar de um pequeno grupo, de um grupo de apoio da igreja. Isso pode ser procurar também um aconselhamento pastoral. Mas o que você não pode é deixar isso escondido. E não se engane.
vergonha e silêncio só aumentam o ciclo. O diabo vai sussurrar na sua cabeça, vai sussurrar no seu ouvido. Se você contar, vão te rejeitar. Fique quieto. Mas Deus vai falar o contrário. Se andarmos nas luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele disse isso em 1 João 1,7. Trazer a luta para a luz é como arrancar a máscara e deixar o sol bater no rosto. No começo dói, mas é ali que a cura começa. Passo 4, último e não menos importante. Reordene seus desejos com o poder do Espírito. O último passo não é apenas resistir à tentação, é cultivar novos desejos. O Evangelho não apenas perdoa, ele reorganiza, ele reordena o coração. Isso significa que Deus não quer apenas que você diga não ao pecado. Você deve dizer não ao pecado, mas Ele quer que você diga sim a uma nova vida e uma vida cheia de propósito. E isso envolve algumas práticas também que vão alimentar a sua alma. Vamos lá, vamos listar as que você deve fazer e que não são novidade para você. Oração constante, leitura da Bíblia com foco em Cristo e no relacionamento com Cristo, participação ativa em missão numa comunidade de fé e de serviço ao próximo. Quanto mais você enche o seu coração com essas coisas, menos espaço sobra para mentira de sensualizações, por exemplo. Mas também envolve cuidar do corpo e cuidar das rotinas do seu corpo. Se Sansão tivesse colocado limites claros em seus olhos, em seus pés, em seus relacionamentos, a sua história teria sido muito diferente. Da mesma forma, você deve reordenar seus hábitos, limitar acesso a conteúdos nocivos, e não só nocivos aos olhos, aos ouvidos, mas também com esses conteúdos alimentares nocivos, cultivar amizades saudáveis, evitar ambientes de queda. Isso não é legalismo, isso é sabedoria, isso é inteligência. E acima de tudo, confie no poder do Espírito Santo. Você não está sozinho. Nunca esteve, e Deus não deixará você sozinho nessa luta. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, diz o texto, habita em você, Romanos 8,11. Ele pode dar forças quando você é fraco, coragem quando você tem medo e novos afetos quando você se sente vazio. Meu amigo telespectador, amigo do Fé para hoje. Sansão terminou sua vida entre as ruínas de um templo filisteu, mas mesmo ali, nos seus últimos minutos, Deus ouviu sua oração. Isso significa que por mais longa que tenha sido sua caminhada de derrota, nunca é tarde para começar de novo. O Evangelho mostra isso para a gente. Jesus tomou sobre si a nossa vergonha, quebrou as correntes da nossa escravidão e nos deu acesso a uma nova vida. Então guarde esses 4 passos que você ouviu aqui no coração. Reconheça o ídolo que está no trono. 2. Substitua a mentira pelo Evangelho. 3. Traga a luta para a luz. E 4, reorganize os desejos pelo poder do Espírito. Não são 4 fórmulas mágicas, mas um caminho de entrega diária. E quanto mais você caminhar, mais perceberá que a verdadeira liberdade não está em fazer o que você quiser, mas em viver como Deus criou você para viver. Você não é um animal dominado pelo instinto. Você foi criado à imagem de Deus e em Cristo pode experimentar um amor que sacia, uma liberdade que liberta de verdade e uma intimidade que alcança até a sua alma. Você pode fazer isso hoje, decidir viver uma nova história.